Pessoal, vamos para mais um puxador hoje. Vamos imaginar uma chapa, uma tira de chapa retangular, 4 centímetros de largura. Você vai deixar aqui de comprimento 12,5 ou 13. Eu vou deixar na minha 12,5, mas você pode deixar dentro desses valores. 4 centímetros dividido por 2 dá 2. Vamos achar aqui a metade dele. Vamos passar uma linha no meio dividindo isso. Você já tem ela de 4 centímetros por 12,5 ou 13. Risca o meio dela. Dessa ponta para cá, você vai jogar aqui e aqui 2 centímetros. Mesma coisa desse lado aqui. Da borda para dentro 2, da borda para dentro embaixo 2 centímetros. 2 centímetros em cima. Do meio que nós achamos, daqui para cá, você vai botar uma linha reta, vai ligar essas duas pontas. Essa de 2 com essa daqui e essa daqui. Aqui na ponta a mesma coisa, vamos formar uma seta. Isso aqui sai do nosso puxador. Isso aqui sai. Eu vou trabalhar com o puxador hoje mais simples, porque aquele dia, o último que fizemos foi aquele de baú, foi com uma barra de 6 milímetros. A barra de 6 milímetros de ferro ela é mais encrencada para entortar, nem todo mundo está com aquela morsa de ferro, uma morsa mais dura, mais resistente, então eu vou trabalhar hoje com aquele ferro de estribo, aquele ferro fininho de 4 milímetros, fininho, tranquilo, dá para dobrar até com a mão aquilo. Eu uso o cano porque é mais seguro, te digo a usar o cano, mas você dobra facilmente. Então vamos fazer um puxador que vai servir tanto para baú, quanto para portinhas, quanto para gavetas. Principalmente gavetas, ele vai ficar muito bonito, vai ficar muito charmoso. Fácil de fazer, simples, pode fazer na cor que você quiser, você sabe. Preto fosco, dourado, cromado, envelhecido, aí vai ao seu gosto. E eu acho que hoje eu vou fazer ele até envelhecido para você poder aprender. Uma outra técnica muito legal também, por sinal. Para fugirmos um pouco do preto fosco, nós estamos fazendo muito com preto fosco, que é o padrão, que é o que mais usamos, mas eu vou envelhecer ele hoje. Vamos manter esse estilo hoje envelhecido para dar um charme melhor na peça, que também não vai mudar nada se você optar por fazer ele preto fosco ou outra cor. Vou pegar o paninho agora para limpar aqui, para nós removermos em volta, você entender o que agora, como é que vai ficar depois de remover essas duas partes aqui, qual é o próximo passo do nosso puxador. Eu até te indico que você faça essas medidas que eu te passei agora na cartolina, no papel, numa folha de sulfite qualquer aí, para você ter como molde, que vai te facilitar muito. Você já sabe as medidas, é 12,5 ou 13 de comprimento, a metade dos 4 centímetros de largura, a metade é 2, você acha essa metade, da ponta para cá 2, da ponta para cá 2, mesma coisa do outro lado, faz o chanfro. Faz isso na cartolina que vai ser mais fácil para facilitar vocês na hora do corte. E de riscar a chapa é mais fácil. Eu vou fazer ele aquela chapa fina, aquela chapa de lateral de fogão, lateral de micro-ondas, velho, lateral de geladeira. Pode ser feito nessa chapa, pode ser feito naquela chapa de 2 milímetros, aquela chapa de disco de serra velho. Você já sabe, na chapa de disco de serra, aquela de 2 milímetros, ela fica mais bonita, fica mais bruta. Na chapa convencional de, acho que é meio milímetro essa fininha, essa de eletrodoméstico comum de casa, fogão, geladeira, ela vai ficar bonita também, mas não dá aquele destaque tão grosso que vai dar a outra. Pra gaveta, essa fina vai funcionar perfeitamente, dependendo do tamanho da gaveta. Gavetas grandes vão pedir, claro, uma espessura mais grossa. Portinha, isso aqui funciona bem também. Pra baú é que eu te digo que você faz com aquela de 2 milímetros, ela é mais segura, vai dar mais resistência. A não ser que seja um baúzinho pequeno, um baú até 20 centímetros de comprimento, 20 por 20, ainda é aceitável aquela chapa fina. Vamos agora à segunda parte do nosso puxador. Aqui eu tenho uma distância que eu marquei da ponta para cá 2 centímetros, chanfrei. Posso achar essa metade aqui, se eu quiser. Isso aqui é a opção sua, não sei se eu vou fazer isso, mas é uma opção. Faz um traço aqui, uma marca em cada um deles. Passa a pontinha, isso aqui eu tô trabalhando, vamos imaginar ainda com a chapa inteira. Ainda não cortei isso aqui da chapa, tá? Eu só risquei antes de eu cortar. Você pode marcar aqui, essa metade, dá uma passada rápida, só a ponta da esmerilhadeira aqui, nos 4 pontos, ou de uma lixa para arranhar, para fazer uma marca. Coloca uma broca aqui de 8 milímetros ou de 10 milímetros, bem no meio. Por isso que esse ponto aqui tem que ser bem no meio exato, não para dentro, nem muito para dentro, nem muito para fora. Tem que ser exato na linha antes de cortar. Faz um furo aqui. Se você quiser fazer esse furo, esse detalhe que já fizemos em outras aulas de puxadores, que você sabe que fica muito legal também. Você já dá uma meia lua aqui. Já transformamos esse puxador, já fica com outra cara, já dá outro ponto nele. Uma opção que você vai ter de fazer isso também. Faz com a furadeira, metade da broca para cá, metade para dentro. Dá esse efeito aqui. Já fizemos isso. Em vários modelos de puxadores que fizemos, eu gosto de repassar isso para que você, para quem tá chegando agora, poder acompanhar. Quem tá chegando agora e não me conhece ainda, eu me chamo André Oliveira, vou ensinar marcenaria para você, do iniciante básico ao profissional. Aqui embaixo existe um link chamado Todas as Aulas, na descrição, você procura lá. Estamos na 5ª temporada, já estamos com mais de 260 vídeos. Você vai lá, você acompanha desde a primeira temporada, desde a aula 1, que é ferramentas, passa por gabaritos, passa por ferramentas manuais que você vai poder fazer para economizar. Essas ferramentas elas vão te habilitar
em técnicas que você vai aprender enquanto você fabrica essas ferramentas que são simples, que vão te facilitar muito. Passamos por móveis mais simples e estamos indo para outros itens da marcenaria aos poucos, para que todos possam aprender e acompanhar o curso. Pega lá do começo que você vai com certeza aprender muita coisa. Tem aulas de segurança que são as mais importantes, eu considero as mais importantes porque sem segurança a gente não faz nada. Vai lá, acompanha que você vai gostar, tenho certeza. Qualquer dúvida pode botar aqui no comentário que eu te ajudo, te respondo, que eu te auxilio no que você tiver dúvida. Voltando para o nosso puxador. Então fizemos o furo aqui, isso é opcional, se você quiser, eu só estou deixando já claro isso para você ter mais essa opção. E vamos trabalhar com o ferro de estribo, como eu te falei. Então, depois dessa peça já furada, nós vamos recortar ela. Vamos ter que fazer aqueles 2 cortes que você faz ou com a esmerilhadeira ou com a serra mármore, que você já sabe, aqueles 2 rasgos aqui pequenos de 1 centímetro, menos de 1 centímetro e pouco. Vamos ter que cortar 2 tiras, eu vou puxar para cá o quadro negro para você poder visualizar. 2 tiras de mais ou menos 1 centímetro, pode cortar aí mais ou menos 1 centímetro de largura. Você pode cortar com uns... Eu gosto de cortar com mais, com uns 8 centímetros. Eu vou deixar com 8, aí eu corto o excesso depois, porque eu preciso dela comprida para poder fazer o cálculo. Depois o excesso a gente remove. Então 1 centímetro por 8, 2, porque vai uma fita dessa aqui e uma fita dessa aqui passando pelos rasgos. E a barra de ferro de hoje que nós vamos usar, essa de estribo que é mais fácil para moldar, ela vai entrar nesse sentido aqui. Ela vai fazer uma curva fechada. Por isso que nós vamos trabalhar com ela, é mais fácil de moldar. As tiras vão passar aqui. Ela vai ficar aqui dentro do nosso puxador. Tem que ser maleável, você sabe, ela tem que mexer. Então essa aqui é a função do nosso puxador de hoje. Ela vai ter esse tipo de alça. Por isso que nós vamos usar uma barra mais fácil de ser dobrada e moldada. Você vai precisar de 2 canos 3/4. Vou pegar isso tudo para colocar agora aqui na bancada para você ver. Já te expliquei mais ou menos o formato que vai ser o nosso puxador. Basicamente vai ser isso daqui, ter uma noção melhor. Se tiver aqueles chanfros aqui, vai ficar assim. Mas isso, como eu já falei, é opcional. O básico do básico seria isso daqui, o nosso puxador de hoje. Um puxador simples que serve para gavetas, serve para baús, serve para portinhas. No caso da portinha ele vai em pé, gavetas ele vai deitado ou baús. Uso muito esse puxador também, dependendo do móvel que eu faço. Fica muito legal, dá um valor muito bacana. Fácil de fazer, mais fácil, mesmo sendo um pouquinho maior, ele é mais fácil de fazer do que os pequenos. Os pequenos sempre dão mais encrenca. E eu tenho que trazer a você essas opções para você poder escolher aí o que você pretende fazer. Começando pelos mais simples, mas depois a gente encrencando aos poucos. Eu vou tirar a luz daqui, vou trazer os canos para cá, as barras de ferro que eu tenho aqui. Já vou recortar, eu fiz um pedaço na cartolina, para você mais ou menos ter uma noção de molde melhor. E nós já vamos falar do material agora. Porque antes de você fazer isso, você pode até cortar a chapa, já medir, já adiantando essa parte, mas você não pode fazer os cortes antes de ter a barra dobrada. Essa é a diferença do nosso... Esse é o grande diferencial do nosso puxador de hoje. A barra tem que estar dobrada primeiro, para você posicionar ela aqui em cima e aí descobrirmos aonde serão marcados os cortes. Vou limpar a mesa aqui rapidinho, trazer as coisas para cá, a gente já começa na parte prática. Pessoal, eu cortei aqui uma cartolina, 12,5, aquele formato, 4 cm de largura, dividi ao meio, da ponta para cá 2, fiz o chanfro. Só para ter um moldezinho já certo do que eu preciso para poder saber o que eu vou fazer. Por isso que é bom você fazer no papel antes, na cartolina, esse molde, porque já te dá uma dimensão melhor. Aqui eu consigo ter uma noção se vai ficar bacana, se vai ficar exagerado na portinha, se vai ficar feio, por exemplo, numa gaveta. Eu tenho essa noção melhor. Por isso que eu trabalho muito com esse modelo na cartolina antes, no pedaço de papel, já riscado e recortado, porque me facilita muito. Você vai precisar aí 2 pedaços de ferro 3/4 de polegada, aquele cano 3/4, aquele cano de ferro tem que ser para poder fazer a dobra de 25 milímetros cada um, porque nós vamos unir os dois, vamos colocar um sarrafo no meio, um sarrafo de 2 centímetros, um pouco menos que 2 centímetros, qualquer sarrafinho, qualquer tira, só para dar um espaço legal e fazer a dobra. Ele vai ficar aqui, eu já calculo por aqui mais ou menos como é que vai ficar a minha alça, porque ela vai dar essa volta aqui e vai entrar nas 2 pontas para levar a tira. Por isso que essa parte tem que ser feita antes de fazer os cortes. Eu posso recortar, mas não posso fazer aqueles rasgos que a gente faz para passar aquelas fitas. Isso é por último, senão vai dar defeito no nosso puxador. Isso aqui eu só queria te mostrar que você vai precisar desses 2 canos aqui. A gente faz isso aqui por último. 2 pedaços de cano qualquer, 3/4 de polegada. Vai precisar de uma barra fina de estribo. Eu cortei uma barra aqui com 30 centímetros, mais ou menos. Aquela barra fina, deve ter por volta de uns 4 milímetros. Ela é muito fácil de ser dobrada. Por isso que eu vou trabalhar com ela hoje. Fica bonito, não fica feio. E ela é mais delicada do que uma chapa muito brutona. Se você quiser fazer com aquela de 6 milímetros também, não tem problema. Se você tiver como moldar isso na morcinha ou na morsa de madeira, que a gente adapta ela para trabalhar com metal também. Se estiver disposto a fazer esse molde com aquela, vai ficar mais bonito. Não vou mentir pra você, claro. Vai ficar muito mais bonito, mais grosso. A alça fica mais bonito. Mas eu trabalho com esse aqui até por causa da rapidez. Queria te mostrar o que a gente vai precisar. Agora eu vou pegar aquela chapa velha de fogão, aquele resto de chapa que eu tenho ainda. Vou colocar aqui, vou riscar, cortar e tirar uma tira dessa daqui, uma peça dessa.
E já vou tirar aquelas duas tiras de 1 centímetro de largura, 1 centímetro, 1,5 centímetros, mais ou menos, aí você escolhe como é que vai ficar legal pra você, por 8 centímetros de comprimento. Eu já vou fazer esses cortes pra gente ganhar tempo já pra poder ir trabalhando em cima disso. Eu vou riscar isso aqui na chapa e já vou fazer os furos, aqueles furos que eu te falei que eu vou deixar aqui aquela meia lua, só pra dar um detalhe. Vou trazer isso pra cá e a gente vai começar a fazer essa parte dos riscos aqui. Pessoal, trouxe aquela chapa de fogão velha ainda. Eu vou trabalhar nela. Vou trazer a câmera mais pra cá pra você ver. Eu vou riscar isso aqui. Já vou tentar tirar uma tira daqui, já 1 ou 2 tiras de algum canto desse aqui já pra facilitar a minha vida. Eu preciso riscar isso e eu preciso achar aquela metade que eu te falei pra fazer os furos. Senão já vai dar encrenca pra mim. Depois que eu faço esse recorte aqui, eu tiro isso daqui da chapa com a serra. Depois que eu recorto isso, não tem como fazer esse furo mais. Ele já vai ficar mais chato, vai ficar mais difícil de fazer. Então é melhor trabalhar com esse furo agora, que a peça ainda não tá recortada. Eu vou segurar com o dedo aqui. O ideal aqui seria o canetão. Tô sem o canetão, vai ter que ser no lápis mesmo. Vou contornar como der aqui, como for possível. Depois eu passo uma régua aqui pra deixar isso aqui reto. Tá marcado. Eu queria isso aqui. Eu vou achar agora essa metade aqui. É mais fácil pra mim na própria cartolina, no papel, pra poder marcar onde é que vai ser os meus que eu vou fazer os furos. O meu aqui tá dando 3 centímetros. Então é 1,5. A metade. Em cada lado dele agora, desse chanfro, eu marco esses 3 centímetros, eu coloco ele até o 3 e eu marco aqui 1,5, para eu saber onde é que tá a metade dele e marcar isso aqui na chapa. Coloco aqui exatamente onde eu risquei, fazer um traço aqui, pronto, tá aqui, tá aqui. É aqui nesse meinho aqui, onde faz o sinal de mais, onde se encontra, que tem que ser o furo. Vou marcar para esse lado. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou marcar isso aqui com a esmerilhadeira rápido, só para iniciar a broca. Como essa minha chapa ela é fina, eu não preciso da esmerilhadeira, mas se você já tem que ter em mente isso. Se a sua chapa for de 2 milímetros, você vai ter que usar a esmerilhadeira. Dá aquele comecinho assim, com ela inclinada, só para marcar a pontinha. Bota ela assim na diagonal, um pouquinho de nada assim, você só encosta ela aqui bem na quina, onde tá a marca, para iniciar a broca. Isso vai facilitar a sua broca a entrar. O meu caso é mais fácil porque a minha chapa é mais fina, então eu vou no prego mesmo. Vou usar um prego de aço aqui só para marcar, fazer aquele começo daquele furo, para facilitar. Porque se você não faz isso, a broca vai ficar sambando aqui, então vai ficar meio torto. Tem que ser exatamente onde você marcou. Eu já dei a meia marcada, já vai facilitar agora. Agora é botar a broca, fazer o furo aqui e vai pegar metade e metade. Você pode fazer com uma 3/8 também, aquela broca 10 milímetros, vai ficar até mais bonito, aí vai depender do que você tem aí. Aqui você sabe, se for aquela chapa de 2 milímetros, você já coloca óleo aqui, óleo de motor, óleo comum, normal, dá uma pingada antes de começar a furar, porque você vai economizando o fio da sua broca. Vou colocar ela mais pra cá, pra pegar na morsa. Essa bancada aqui, ela é pra trabalho mesmo, pra detonar, mas podendo evitar que eu danifique ela precocemente é melhor. Então eu vou puxar um pouquinho a câmera pra cá, vou botar esse ponto de furo aqui, mais pra cá, em cima da morsinha. Tô fazendo um furo com uma broca 3/8. Você não se esquece de prender isso aqui com grampo C em alguma das pontas, 2 lugares, para que isso aqui não venha em você. Porque é muito perigoso isso aqui com a broca, a força da broca é maior, jogar a chave em você, isso aqui corta, bate na barriga, pode abrir a barriga. Então você bota sempre um grampo C aqui e um grampo C do outro lado, numa borda, sempre 2, no mínimo, com uma chapa de madeira, um pedacinho de madeira, qualquer um toquinho, você bota o toco aqui, bota o grampo C aqui, trava isso bem travado, trava no outro lugar. Você nunca fura ferro solto, de modo que ele possa girar e vir em você. Por isso que eu sempre estou pregando, quando é peça pequena, bota aqueles pregos de todos os lados, para que ele não se movimente, para que ele não tenha como escapar e vir em mim. Porque isso aqui vira uma bala, só que se solta e escapa da broca, ele vem com tudo em você. Você fura e deixa vazar pra madeira. Por isso que é bom ter um toco, um pedaço de caibro, um pedaço de viga pra fazer esse tipo de serviço também. Você prende na mesa, põe por baixo da chapa. Se você não quiser danificar, um pedaço de madeira, um pedaço de tábua, um sarrafo, você possa furar. Fura a madeira também, deixa chegar na madeira, porque aí você garante que o furo atravessou todo e ela tá no padrão. Pessoal, tá feito aqui o corte, eu vou até refazer o desenho. Pronto, agora a gente corta isso aqui rapidinho. Você vai cortar como você está acostumado. Ou se você já tem a habilidade para isso, para cortar com as esmerilhadeiras, você já está acostumado, você corta com a esmerilhadeira, ou corta com arco de serra, ou corta na serra mármore. Eu corto com a serra mármore, estou repassando sempre isso. A lâmina está aqui, eu corto do outro lado. Meu corpo fica paralelo a ela, nunca atrás da linha de corte, e sempre do lado do motor, sempre ao contrário de estar a lâmina. Seguro com a mão aqui e vou fazendo o corte, para que não venha nada em mim. Corto, espero parar, mudo de posição. Ou faz aquele sistema de gangorra também, aquele sistema de ir abaixando ela. Bota o bico dela aqui e vem abaixando e vem cortando. Tem aulas para trás já ensinando você a cortar dessa maneira também, que é mais segura. Sempre com o corpo paralelo a ela, nunca atrás da linha de corte. Isso é muito perigoso. Ou então ainda no trilho. Eu vou cortar a minha rapidinho aqui, vou posicionar as coisas que eu vou fazer esse corte.
vai ficar um pouco irregular, não vou nem cortar no trilho para não perder tempo. Depois eu acerto tudo esmeril, ou na lima. Você vem com a lima acertando essas beiradas que vão ficar. Isso aí você também já tá acostumado a fazer. Tem que tirar as rebarbas do corte, aquilo tudo que você já sabe. Eu botei o grampo C aqui de caibra, aquele que fizemos naquela aula da primeira temporada, eu confio mais nele para isso. Eu vou cortar aqui, vou vir naquele sistema de gangorra, baixando ela, aquele sistema de guilhotina. Vou baixando e subindo devagar, com cuidado, vou virando, vou jogando meu corpo de forma que eu não fique na frente dela e vamos cortar isso aí. Porque eu precisei remover a base da minha semana, que fica no trilho, porque eu precisei cortar a parede. E aí, para mim colocar aquilo de novo, para montar um trilho, vai demorar mais. Então eu vou fazer esse corte rápido com ela assim na mão mesmo agora. Você vai cortar como você está habilitado, como você já está acostumado a fazer os seus cortes aí. Sempre paralelo a ela. Pessoal, agora eu vou arrancar isso aqui com o alicate, vou jogar isso na água para dar uma resfriada, vou lixar e vamos para a próxima fase disso aqui. Faltam cortar as 2 tiras ainda e aí nós vamos para a modelagem da alça. Pessoal, já cortei, já dei uma resfriada nela, agora tá cheio de farpa aqui, eu vou passar uma lima rapidinho aqui para tirar isso aqui, passando esmeril, dar uma acertada. Aí a gente já vem lixando isso daqui e eu já vou trazer as 2 tiras já cortadas, aquelas de 8 centímetros por 1, para fazermos já as marcações. E aí, antes de cortar isso, nós temos que fazer a nossa alça, que é o principal, que é a parte mais chatinha de fazer essa aula hoje. Vou adiantar isso aqui e já volta. Pessoal, eu já limpei as 2 tiras que eu cortei. Cortei as 2, cortei até com e-mail, ia cortar com 1, mas cortei com e-mail de largura, por 8. Então aqui já, essas partes erradas aqui, depois com furo, a gente corta esse excesso. Eu já lixei. Estou usando uma lixa 36 de ferro, uma lixa bem grossa. Esse lado aqui, como exemplo, eu não vou lixar, que é o da tinta. Eu vou lixar o outro lado, que já está enferrujado. Eu vou remover o máximo que eu conseguir disso aqui, desse ferrugem. O que ficar também não vai ser ruim, porque vai dar um efeito legal no que eu vou fazer. Que hoje eu vou te ensinar a fazer o efeito envelhecido. Você passa sempre a lixa de um sentido só, para não ficar arranhada. Você passa ou assim, você tem que seguir o sentido que você começar. Eu já passei a lima nela toda, já tirei as rebarbas. Se você tiver uma lixadeirinha aí, aquela orbital, é mais fácil, você prende uma parte dela com grampo C e passa ela rapidinho com uma lixa de ferro aqui, também fica perfeito. Depois você vira e faz do outro lado. Você só não passa essa peça aqui naquela lixadeira de disco, aquela que fica no esmeril, que você coloca o motorzinho, que você monta, aquela caseira que a gente faz. Você não passa porque ela pode escapar e vir em você, é muito perigoso. Já me machuquei assim, tô dando esse toque pra você. Ou você prende isso aqui, tem que estar preso, um grampo C, e aí você passa a metade, depois põe o grampo C do outro lado e passa a outra metade, ou vai na mão. Aquele tipo de lixadeira pra isso aqui é muito perigoso, pra metal não é legal não. Bom, tá aí, já tá arranhada, vai dar o efeito que eu quero. As fitas vão mais ou menos nessa direção aqui, você já sabe. Por isso que eu queria colocar ela aqui antes, com as fitas, sem fazer o rasgo, para agora calcular a distância que vai ser a nossa argola. Aqui estão os 2 canos. Vou colocar aqui em cima, para você ver melhor, que é a distância que eu quero que isso aqui dobre. Então assim tá muito curto. Posso colocar um pouquinho mais para cá, que ela dobre aqui. Eu tenho que levar em conta que ainda vão os 3 parafusos de cada lado, ou 2. Então eu preciso de alguma coisa que eu coloque no meio de calço, alguma coisa de meio centímetro. Tem que ter um calço aqui para separar os 2. Eu estou tentando achar mais ou menos essa distância. Coloquei a lâmina do formão. Ficaria bom. Então eu tenho que mais ou menos calcular isso aqui antes de eu fazer esse rasgo, esse furo, para depois eu não ter problema. Eu tenho aquela peça de quase 2 centímetros, aquele sarrafinho. Posso colocar ele também. Então eu vou fazer nesse tamanho aqui. Vou seguir esse padrão. Nós vamos unir isso daqui, os 3. Com a madeira no meio, na morcinha, e a barra de ferro por baixo já vai estar presa aqui para eu vir entortando isso, trazendo ela para cá para dar a volta, para fazermos o formato. Eu vou trazer a morsa grande para cá. Você pode fazer na morsa de madeira também. Vai ser o mesmo esquema de prender. Eu vou trazer a morsa grande só para ganhar tempo.
Porque pra mim é mais rápido fazer com ela do que ficar montando, desmontando a morsa de madeira, botando naquela cantoneira. Mas se você na sua casa tá sem morsa de ferro grande, você pode fazer aqui, vai dar certo do mesmo jeito, não vai ter diferença. A posição na diagonal que eu vou colocar, os canos, vai ser a mesma hora você na morsa de madeira. Com aquelas duas cantoneiras que transformam ela em uma morsa para trabalhar com metal. Vou preparar isso aqui rapidinho. E a gente já vai fazer esse molde aqui. Pessoal, peguei uma outra barra, deve estar quase 1 metro aqui, 80 centímetros de largura, para ter como dar aquela virada, porque aquele pedaço curto que eu quis aproveitar, ficou legal, mas não ficou no padrão. Então eu coloquei já direto agora, coloquei até na frente, ao contrário, para você entender. 2 barras, deitado aqui, entre as duas, esmagando a barra de ferro deitada, os 2 canos na vertical, a barra de ferro na horizontal. Agora eu dei um espaço aqui que eu vou encaixar na pressão agora aquela madeira para fazer aquela separação. Ver se eu consigo bater isso por cima para não tirar ele do formato. Vou tentar. Estou batendo aqui aquela madeira só de molde, só para dar uma largada, que eu quero que ele fique um pouquinho maior. Vamos ver se a gente consegue. Pronto. Agora eu vou levar ela para lá. Eu vou fazer mais que uma volta, porque assim eu garanto. Quanto mais grossa ela é, mais a gente consegue moldar melhor. Estou amassando atrás, que ela estava fora aqui do padrão. Trazer ele moldando. Por isso que a vantagem é você já fazer 2 dessas, já ir virando. Pessoal, tô fazendo errado, tô fazendo pra mim. Já expliquei isso pra você, você faz o contrário. Sempre puxando pra você. Pra que se ela voltar não vir em você. Eu tô fazendo assim realmente pra ser rápido, tô fazendo errado. Pronto, tá mais do que moldado. Tá no padrão, fiz até 3 voltas. Esse ferro aqui ele é muito barato. Esse ferro deve estar volta, não sei nem hoje quanto é que tá, volta uns 15 reais uma barra. Você faz muita coisa com isso. Com uma barra dessa você faz centenas de puxadores. Então eu dei 2 voltas, 3 voltas para garantir. Agora eu vou soltar, vou cortar isso daqui. Ela vai estar totalmente como eu queria, no padrão totalmente redondo. Um pedaço pequeno não dá para moldar, você tem que dar pelo menos 3, 4 voltas para poder tirar 2 e tirar totalmente no padrão que você precisa. Vou tirar daqui agora os canos. Soltou o primeiro, fica fácil. Pronto, nós já estamos aqui dentro. Essa primeira não. Mas a segunda e a terceira já estão totalmente moldadas. Agora é só eu escolher o que eu vou cortar. Vou dar uma esticada aqui nesse ferro. Não sei se é possível que você veja. Eu vou cortar aqui essa primeira que termina e essa segunda aqui. Porque a curva dela tá exata como eu queria. Que é o que me interessa. Eu vou prender isso aqui na morsa para cortar rapidinho. Pessoal, consegui prender aqui para você ver antes de cortar. Eu posso cortar isso aqui até com arco de serra. Essa que tá vindo aqui que eu prendi é a última parte, a última dobra. Eu vou pegar a penúltima, eu vou vir dela até aqui. Eu corto aqui. Aí ela vem, dá uma volta e vem para cá que é essa segunda aqui. Não sei se é possível que você veja essa aqui atrás. Eu separo essa e separo essa. Que ele fica com esse formato redondo certinho. Eu tenho mais 2 para trás que eu posso até guardar depois, futuramente, se eu precisar de outro modelo. Provavelmente eu vou precisar fazer um baú. Já aproveito para isso. Então eu vou dar uma cortada aqui para separar essa primeira parte. Pronto. Ela já separou dessa ponta aqui. Essa ponta aqui eu já guardo porque ela vai virar argola. Modelos menores. Porque ela tem que ser grande para fazer a curva, senão eu não consigo, não dá jogo. Então você vê que ela tá no padrão certinho onde eu cortei. Ela tá aqui, eu vou dar uma esmerilhada nisso aqui porque tá com ponta. Ela vem aqui e eu vou cortar agora aqui. Separar essa segunda banda aqui. Eu queria isso, uma argola padrão, uma argola que fosse totalmente os 2 lados redondos iguais. Eu vou cortar essa aqui agora, mais ou menos aqui. Fique mais ou menos igual. O que importa é que esse lado tá redondo e esse tá redondo com perfeição. Pronto, pessoal. Vou tirar essa armadura daqui, dar uma esmerilhada rápida. Agora eu vou passar a esmerilhadeira aqui só para tirar essas pontas, que isso aqui tá uma faca, uma gilete de fino.
Pessoal, eu esmerilhei, mas eu tô sempre atrás da capa de proteção. Se eu viro ela invertida, eu fico pra cá. Se eu venho com ela pra cá, eu venho com o corpo pra cá. Você não fica nunca fora dessa capa, porque se acontecer alguma coisa, ela protege de vir em você. Ok, vamos agora ao teste. Isso aqui tinha que ir pra água já, que eu tô sem o balde aqui. Mas já dá pra você ver que ela tá no padrão. Agora eu preciso só abaixar essas duas pontas. Vou colocar ela rente na morcinha, que assim se eu precisar usar o cano pra moldar isso aqui, a gente usa. Ela tá assim, um pouquinho de nada desse lado pra cá e esse pouquinho pra cá. Eu preciso jogar ele pra cá, voltar as posições igual fizemos aquela hora. Já tá. E agora fazer o molde dela. Aqui, bater um pouquinho só que ela baixe. E esse lado aqui. Coloco o cano aqui. É o mesmo cano do molde. Eu coloco ele bem no cantinho para vir moldando essa ponta aqui. Porque a fita vai passar aqui e vai se moldar a ela. Você lembra como é que a gente faz isso? Eu vou agora tirar isso tudo daqui. Vou limpar a mesa porque isso aqui tá uma bagunça. Eu vou tirar tudo isso daqui. Tenho que lixar essa peça aqui ainda. Ela tem que estar crua. Tá faltando fazer os rasgos. Por último, vamos agora ao que interessa, ao nosso puxador. Eu vou colocar ele centralizado aqui. Aquela fita eu cortei. Tava com 1,5. Eu cortei meio centímetro dela, deixei ela um pouco menor. Deixei ela só com 1. Vai ficar mais delicado aqui, ó. Você pode ver, vai ficar melhor. Com 1,5, essa daqui. O 1,5 fica muito brutona, fica muito... Não sei, isso é questão de gosto. Você pode querer com 1,5 também, aí vai ser questão de gosto. Ela tanto preta quanto envelhecida como eu vou fazer hoje, ou dourada, ela vai ficar muito bonita. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir ao meio de novo, são 4 centímetros, eu vou dividir, eu achar 2 centímetros aqui, 2 pontos, eu vou passar um traço, uma linha aqui, que eu preciso saber onde é que ela vai ficar posicionada no meio, para podermos fazer as marcações dos riscos, dos cortes, senão não tem como fixar isso daqui. Então eu vou achar o meio dela aqui, o meio dá 2 centímetros. Vou fazer um traço aqui, uma linha reta. Trabalhar com lápis de metal não é fácil, o ideal aqui seria o canetão. Mas eu não tô achando no canetão realmente que marque legal. Mas tá dando pra trabalhar. Tá aqui o meio, já risquei. Não sei se você consegue, vai ter uma linha aqui. Que eu fiz de lápis aqui, lápis fica ruim pra você entender. Mas eu fiz um desenho aqui, eu tenho um risco aqui de lápis. Que eu vou posicionar ela aqui. Agora eu preciso que ela fique essa beirada aqui igual dos dois lados aqui, dessa quina aqui. Dessa quininha e dessa quininha aqui a curva bata. Aquela não fique desproporcional, não fique feia. Apesar que ela vai dar uma sambada lá dentro. Isso aí também não tem como fugir muito. Mas o máximo que eu conseguir fazer que ela fique centralizada é melhor. Vou segurar aqui. Vou jogar mais ou menos meio pra cá, 1 centímetro por esse lado, 1 centímetro por esse lado aqui. É onde eu vou tentar fazer esses cortes que vão passar as fitas. Tentar pegar alguma coisa aqui que eu possa arriscar. Fazer a marcação pelo lápis só para que eu consiga marcar para não fazer o corte errado. Eu tô arranhando na verdade o ferro com a ponta do formão velho para não me perder. Aqui você lembra, 2 pregos aqui, 2 pregos aqui, 4 pregos, 2 nesses vãos, 2 nesses vãos, que a cabeça não deixa ele andar. Pega a serra mármore, dá aquele talho, só aquele comecinho dos dois lados para fazer aquele cortezinho mínimo para entrar essas duas fitas. Eu não tenho como fugir disso. Se for mais grosso, fica um pouco mais difícil. Se ela for com 2 milímetros, mas dá para fazer também, porque eu faço. Dá aquele talhinho que nós vamos enfiar essa fita aqui, como se fosse uma costura, que é o que vai agarrar a nossa argola, para irmos para o acabamento. Pessoal, travei o meu aqui com 2 pregos, coloquei um prego aqui, faltou um aqui. Mas é só para dar realmente o cortezinho. Vou dar os 2 cortes onde eu marquei. Não dá para você ver, mas eu vou dar 2 cortes. Um aqui, um aqui. Corte de no máximo 1,5 centímetro. Só que a fita passa. São 2 paralelos, um de cada lado. Mais ou menos uns 8 milímetros, 1 centímetro. Nem isso. Depois da nossa linha central, da nossa linha do meio que divide ele. Se você não quiser dar aquela arregaçada que a serra mármore dá, a esmerilhadeira dá. Uma dica que eu vou te dar, que eu faço também às vezes e funciona, que eu tô sem agora, eu preciso achar. Eu tenho uma chave de fenda velha com a ponta fina para isso. Você já deixa ele aqui, dá o cortezinho de nada aqui, ele vai criar uma cava mais funda. Pegou um formão velho, tem que estar com a ponta fina, você bate para largar isso daqui ao comprido. Você não vai deixar o corte tão largo, tão feio. Pessoal, eu dei 2 cortes aqui com a serra mármore, dei aquela fundada rápida, aí eu acertei isso aqui com o formão velho.
Depois eu peguei uma chave de fenda qualquer aqui, eu dei uma largada, só para não ficar muito feio. Passei desse lado aqui a lima. Ok. Aqui tá a nossa fita, ela tem que passar aqui dentro. Você se lembra, já fizemos outros modelos. Ela passa aqui, ela faz um U. Se for aquela 2mm, você vai colocar na beirada. Eu vou até puxar a câmera para cá para você ver. Você vai colocar aqui na beiradinha da sua morsa. Vai colocar um prego com um parafuso aqui deitado. Vamos supor que isso aqui fosse um parafuso, só para você imaginar. Você vai bater isso aqui, vai formar um L. Esse parafuso você pode prender até com um preguinho, ele que ele fica aqui bem na beiradinha, bem na quina, só para poder moldar essa curva. Aí depois de dobrado em o L, você vai prender ele assim, já com o L em pé. Prende ele aqui com 2 pregos, a mesma coisa. Ou você prende com grampo C. Mantém esse parafuso pregado aqui, vai estar com o L já para cima. Mantém esse parafuso fixo. Vai batendo ele, vai moldando, que ele forme um U em volta do parafuso. Fizemos isso já em outros exercícios, em outras aulas. É só para não perder tempo agora. Esse daqui, como é mais fino, eu vou dobrar ele no alicate. Vou fazer uma dobra normal aqui com o alicate mesmo, eu vou bater aqui. Vou fazer um molde com ele. Mas se for de 2mm também não vai mudar muita coisa não. É muito simples de bater isso. Você forma um U. O meu formei aqui, o meu ficou até um pouco grande, não tem problema. Eu vou enfiar isso aqui, vou cortar o excesso. Ele tem que entrar nas duas abas. Ele forma essa peça aqui. Você vê que as duas pontas estão aqui, saindo para fora aqui no nosso puxador. Ele vai aqui dentro. Travei ele aqui, ele já não sai. Eu poderia até moldar ele aqui redondo. Eu moldei ele quadrado no alicate. Eu posso moldar ele redondo também, não tem problema. Eu vou tirar ele só para você ver. Vou pegar alguma coisa aqui que seja redonda pra gente moldar isso. Vai ser o mesmo formato se for a chapa de 2mm. Eu vou usar aquela peça, aquela chave do mandril. Vou até desamassar o meu aqui. Que é só pra você dar uma repassada pra quem não viu isso ainda. Eu moldo ele aqui. Tô moldando com a mão porque o meu é mole. Se for de 2mm, você vai ter que prender aqui e ir batendo com o martelo. Moldei, vai ficar até melhor. Ele tá arredondado. Agora eu vou enfiar ele ali. Ele passa por esses rasgos que nós fizemos, esses cortes aqui. Esse lado aqui é aquele lado que a gente vai cortar o excesso. E essa banda vai deitar para cá, essa vai deitar para lá. Eu já vou até cortar isso aqui agora. Essa peça, se você quiser fazer ela na chapa de 1000mm, ela é até melhor, porque ela é somente para segurar a alça. A argola, a alça. Ela não tem nem muita precisão de ficar sendo muito grossa. Vai ser mais fácil você moldar. Eu faço muito com essa aqui, com essas tiras, porque eu prefiro até por ser mais fácil. Eu vou tirar ela daqui agora, que eu já tenho o molde, já tenho a marcação. Eu vou cortar isso aqui agora. Vou segurar aqui. Vou dar um talho nela aqui rápido para cortar esse excesso, que essa tira aqui eu uso no outro. Ou eu corto com arco de serra. Só quero te mostrar isso rapidinho. Eu vou cortar essas duas pra gente já encaixar isso daqui e já vir dando acabamento nela. Vamos lá, pessoal. Eu já aproveitei e fiz um furo aqui com uma broca de 2mm nas pontas, bem na direção das curvas, bem no meio. Fiz 2 furos. E eu fiz um furo com aquela broca 8mm, aquela mais grossa. Com a furadeira, você já acompanhou isso em outras aulas. Eu vou até te mostrar qual é a broca, se você lembrar. Essa daqui que é mais grossa. Coloquei só a ponta aqui para dar aquela largada, só para a cava do parafuso entrar, para ele dar aquela acertada. Você não fura não, você sabe, você só encosta, põe ela aqui na bancada, dá uma encostada de leve, dá só aquela cava e tira. Não pode atravessar. Essa de 8 é só para formar essa cava. Arredondei as duas, você já está acostumado a fazer isso também, já fez em outras aulas em outras aulas de puxador. Tá formado aquele U, de forma que ela entre aqui. Então agora, para nós finalizarmos isso, vamos colocar a peça aqui, bem na direção. Enfia uma ponta aqui, a outra ponta na parte de cima. Essa primeira parte aqui já tem que estar encaixada, senão ela não vai dar certo. Encaixou, passou. Vamos encaixar a segunda peça agora aqui. Mesma coisa. Uma ponta em cada buraco. Um buraco em cima, uma ponta no buraco de baixo. Tá aqui, ela tá solta ainda. Dá pra você ver ela já movimentando, mas ela tá solta. Agora a gente vira pro outro lado, aqui, onde a gente vai abrir isso aqui. Ou com alicate, com o martelinho, o que você tiver aí, você já bate para isso aqui amassar. Essa aqui é a trava dela. É o que vai fazer ela ficar firme aqui. Ok. Ela vai dar uma bambeada, ela tem que estar, você lembra, solta, ela não pode estar presa. A minha está presa. Então eu vou soltar um pouco aqui e vou regular ela. Deixar um pouco mais frouxo, de forma que eu consiga amassar isso aqui, que ela se mantenha lá do outro lado frouxa, ela não pode estar presa. Essa aqui está um pouco prendendo ainda, eu vou soltar essa daqui. Esses excessos a gente corta depois.
Eu boto um pouquinho mais pra fora ela, deixo um pouquinho mais frouxo aqui a alça. E aí eu amasso. Você faz aquela regulagem. Você já lembra nos outros modelos que fizemos, nós sempre fazemos esse ajuste aqui, que ela fique com folga, tá aqui. Ela tem que ter esse caimento aqui, ela não pode estar presa. Ela tem que correr solta. Agora isso aqui, eu já deixei ela frouxa assim mesmo. A gente vai cortar esse excesso agora aqui, dar um talho aqui rápido. Isso aqui você pode cortar até no arco de serra rapidinho ou na esmerilhadeira. Quando você colocar nessa direção aqui, você sabe que tem que fazer uma cava aqui na madeira na hora de instalar isso, que ela tem que ficar, se ela ficar alta, tem que entrar rente. Então nessa direção e nessa direção aqui, a gente vai medir isso, faz aquela cava de meio milímetro, coisa muito fina, só para que essas duas bandas aqui encaixem na madeira. Vou cortar esse excesso aqui, vou colocar aqui na morcinha, vou cortar rapidinho isso aqui, que eu quero pintar isso aqui rapidinho. Quero fazer a marcação aqui na madeira. Você já fez isso várias vezes, você sabe fazer esse encaixe. Eu quero fazer o escurecimento disso para você, o escurecimento hoje com o tom de envelhecimento. Tem várias técnicas para isso, mas eu vou te ensinar uma muito simples hoje, você já aprendeu a fazer até o produto. Eu vou só cortar isso aqui rápido, acho que no arco de serra mesmo. Eu já volto com ela cortada para a gente fazer o acabamento disso. Pessoal, antes da gente instalar isso aqui, antes de escurecer, eu vou fazer aquela cava rápida para você entender. Tá na direção da fita, então eu fiz um traço aqui na madeira, um traço aqui, um traço aqui. Aqui embaixo a mesma coisa, na direção da fita, eu dou 2 traços aqui. Por quê? Eu vou até marcar agora aqui, vamos fingir que eu já achei o meio, tá, que isso aqui é a frente de uma gaveta. Então eu vou marcar onde ela vai ficar. Os 2 traços aqui, eu vou ligar agora eles. Eu já fiz isso várias vezes, eu tô fazendo de novo, só para você se lembrar como é que faz isso. Agora eu pego um formão aqui, eu marco isso aqui todinho e eu venho cavando isso aqui. Esse formão aqui tá cego porque eu usei ele no ferro, mas se eu vou pegar um outro afiado, você vai fazer uma cavinha aqui mínima, só para que isso aqui encaixe e fique reto. Você faz uma cava aqui mínima, é só para que você entenda. Você vai fazer os 2 lados, estou fazendo de um só para ganhar tempo, que isso é só um exemplo. Seu formão vai estar mais afiado que o meu, com certeza, que eu não tô querendo parar agora para afiar, para perder tempo, mas é isso aqui, uma cava. Tô só repassando isso para você lembrar como é que a gente fez isso na outra aula. Pronto. Que ela vai entrar aqui, encaixei, só para você ter uma noção. Ela vai ficar rente aqui, essa aqui tá rente. Essa parte da madeira depois. Vamos agora para o acabamento. Como é que nós vamos fazer esse escurecimento? Betume, aquele betume que nós fazemos caseiro, 2 partes de Neutrol, 1 parte de água raiz. Eu tô com um restinho de nada aqui, um finalzinho que eu precisei escurecer o móvel semana passada. Se não der, a gente vai fazer um pouquinho mais, mas eu acredito que esse aqui vai dar. Eu vou passando uma esponja, ver se eu consigo sujar a esponja, e a gente vai passar isso aqui na peça. Você vai passando, espremendo a esponja aqui. Depois você espalha ele em um sentido. Quanto mais você passar, mais você vai escurecer. Eu gosto de dar uma passada de uma mão só. Pessoal, passei aqui com a esponja. Fui passando, depois você dá uma passada com ela no sentido só. Passei na argola toda. Agora eu vou pegar o verniz para você ver. Depois que você passar o betume em tudo, você vai espirrar o verniz, aquele verniz da Colorgin, aquele premium, aquele para ferro, para metal, que é para uso geral. Esse daqui é o uso geral premium incolor. Ele não tem cor. Você dá uma espirrada nele só para dar uma protegida, ele vai secar em 15 minutos, 20 minutos. Você não fica aqui no local que você vai passar, faz em área aberta, deixa isso secando, porque o cheiro é muito forte. Depois que ele seca, não tem mais cheiro nenhum. E tá feito. Agora eu vou instalar ele aqui só para a gente poder ver o efeito que isso vai dar envelhecido na madeira. Ele fica um marrom meio envelhecido, fica muito bonito. E eu lixei e passei também na cabeça dos parafusos, para manter o efeito. Vou colocar aqui 2 parafusos aqui, a gente só vai simular isso aqui. Vou colocar o bit na furadeira para a gente fazer essa instalação rapidinho. Eu vou simular isso aqui, que é a frente de uma gaveta, só para a gente ter uma ideia. Pessoal, tá aqui. Tá feito o nosso puxador. É que a luz atrapalha um pouco, eu vou tentar jogar um pouquinho para trás a lâmpada, a câmera. Acho que é possível que você veja. Ele fica muito legal, fica muito clássico, fica muito antigo, dá um tom muito legal.
Esse efeito com betume pode ser feito também naquelas outras peças que fizemos, naqueles outros puxadores, outros modelos. Aí é gosto, vai de cada um. Eu queria trazer para você ver e ter mais essa opção de puxador. Pessoal, tá feito mais um puxador, tá feito mais uma aula. Estou ficando por aqui. Quero agradecer a todos vocês, todos que estão no Pix, todos que estão no Apoia, que apoiam a gente. Muito obrigado a todos vocês, a vocês que estão inscritos, a vocês que apoiam o canal, a vocês que sempre deixam comentário aqui, deixam um like, que sempre deixam sua gentileza, seu apoio, seu carinho. Muito obrigado a todos vocês. O curso é voltado para quem está iniciando, para quem está começando, para quem precisa trabalhar, para quem trabalha como hobby, para quem usa a marcenaria como terapia. O curso é para todos, é um curso acessível, você sabe disso, não precisa você ter equipamentos caros, para que você possa aprender a trabalhar com o mínimo e com o pouco que você tem, para daí você ir adquirindo peças novas, ferramentas novas. Porque marcenaria é isso. Pessoal, tá aí, tá feito. Mais um puxador, mais uma aula. Muito obrigado mais uma vez, fiquem todos com Deus.